Se você investiu em fundos imobiliários nos últimos meses, provavelmente você deve ter visto uma queda muito expressiva aí nesse seu dinheiro que você investiu. Por que será que os fundos imobiliários estão caindo tanto, né? Será que o mercado imobiliário está quebrando? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês aqui tudo que está acontecendo com os fundos imobiliários e os motivos deles estarem oscilando tanto nos últimos dias, nos últimos meses. E pessoal, antes da gente começar, eu gostaria de pedir umas sugestões aqui para vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês têm alguma dúvida relacionada a finanças, investimentos, que eu possa estar respondendo aqui para vocês. Então eu vou ficar muito feliz em estar ajudando vocês e quem sabe poder até trazer algum vídeo específico para responder essa sua dúvida. Então deixa aqui embaixo nos comentários, vamos interagir aí com a gente, que eu vou estar lendo todos os comentários, curtindo aí e interagindo com vocês também e buscando responder vocês da melhor forma possível. E agora, pessoal, a gente vai ver o que está acontecendo com os fundos imobiliários e por que eles estão oscilando tanto nos últimos dias e estão caindo bastante. Os fundos imobiliários, eles são uma ótima forma para você se expor ao mercado imobiliário sem ter uma barreira muito grande de entrada, já que os fundos imobiliários você pode investir com valores mínimos ali de abaixo de R$100, alguns até 10, 15, 20 reais, 100 reais. É uma barreira de entrada muito baixa se a gente comparar com um investimento em um imóvel físico, por exemplo, onde você vai desembolsar uma quantia de dinheiro relativamente muito maior do que nos fundos imobiliários. E outra vantagem deles também é que eles não cobram imposto de renda dos rendimentos que eles te pagam. E para quem não sabe, os fundos imobiliários pagam como se fosse aluguéis todos os meses ali para a gente. E esse dinheiro você não paga imposto de renda, ao passo que no imóvel físico você teria que pagar. E como vocês podem ver nesse gráfico que eu vou estar deixando aí na tela para vocês, esse é o gráfico do IFIX, que é um índice que representa os fundos imobiliários, a média dos fundos imobiliários aqui no Brasil. Tá? E como vocês podem ver, aqui no começo de 2020 ele estava batendo ali as suas máximas históricas, na faixa de 3.000, 3.300 pontos mais ou menos. Depois ele teve essa queda bem expressiva, que foi por conta do início da pandemia ali, onde passaram a ter os lockdowns e fechamento da economia. Depois ele voltou a se recuperar, tudo mais, e agora está acontecendo de novo uma leve queda e que o pessoal já está se assustando bastante, se perguntando por que está tendo essa queda de novo, né? E essa pequena queda está acontecendo por conta de 3 motivos que eu vou estar explicando agora para vocês. O primeiro motivo é que a gente ainda está vivendo em momentos de pandemia, tá? A economia agora está voltando a abrir as suas normalidades, certo? Mas os fundos imobiliários que mais foram afetados durante a pandemia foram os fundos imobiliários de lajes corporativas e shopping centers. E como a gente viu nesse período, aconteceram de várias empresas acabarem quebrando, a economia inteira teve que fechar, né? Tiveram vários lockdowns aí, e isso acabou afetando muito, em especial esses 2 tipos de fundos imobiliários, e que acabaram sofrendo significativamente com a perda de rendimentos dos seus aluguéis ali todos os meses, por conta desse fechamento, né? Então isso acabou refletindo também nos preços dos fundos imobiliários, pois se eles estavam pagando menos aluguéis, o mercado respondeu isso com uma queda também nos preços. Então esse é o primeiro motivo dos fundos imobiliários estarem caindo um pouco ali. Agora o segundo motivo é o aumento na nossa taxa de juros. Como vocês podem ter percebido também, nos últimos dias, a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, veio subindo bastante, saindo ali de patamares de 2% até 5,25% ao ano. E com expectativa para que ele chegue na casa por volta ali de 8% ao ano até o final desse ano de 2021. Mas isso aconteceu por conta da inflação, que foi causado também por conta da pandemia, né, com o fechamento de várias empresas, várias lojas também, ocorreu a falta de material.
E isso acabou gerando um aumento significativo nos preços, principalmente os preços de matérias-primas, né, por conta das indústrias, que acabou afetando toda a economia. E para equilibrar essa inflação que estava subindo bastante, atualmente está chegando ali na casa de quase 10%, o Banco Central tem que tomar algumas medidas ali e elevar a nossa taxa de juros. Então a expectativa é que ele aumente a taxa de juros também até acima de 8% até o final desse ano, para tentar equilibrar um pouco as coisas ali e reduzir um pouco essa inflação. E esse cenário fez com que os investidores olhassem para a relação de risco-retorno dos fundos imobiliários, pois como a gente tem uma taxa de juros maior, a gente tem uma renda fixa, que são títulos públicos, CDBs, LCIs, LCAs, que são atrelados ao CDI, rendendo mais por conta da taxa de juros. E para o outro lado, a gente tem os fundos imobiliários, que caíram bastante, principalmente nos seus rendimentos. Então o investidor, ao invés de correr mais risco com os fundos imobiliários aqui, eles preferem migrar para a renda fixa, onde o risco é bem mais baixo, com uma rentabilidade relativamente muito parecida ou até superior aos fundos imobiliários. Então isso acabou ocorrendo também a migração desses recursos dos fundos imobiliários para a renda fixa, acarretando uma leve queda também dos fundos imobiliários. E o terceiro motivo que eu trouxe aqui para vocês, e eu acredito que seja o que mais tem impactado nos últimos dias ali os fundos imobiliários, é a discussão sobre uma possível tributação nos rendimentos dos fundos imobiliários. Pois com a reforma tributária que estava sendo discutida lá em Brasília, voltou novamente esse ruído de que poderia ter uma possibilidade de tributação nos rendimentos dos fundos imobiliários. E essa discussão já é muito antiga, pessoal, já é uma discussão de bastante tempo, só que felizmente isso não foi aprovado na Câmara dos Deputados, tá? Então a gente, por enquanto, não tem uma tributação nos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda, mas se isso tivesse sido aprovado, provavelmente os fundos imobiliários estariam caindo bem mais nos dias de hoje, bem mais do que já estão caindo. Então, pessoal, esses foram os motivos que estão fazendo os fundos imobiliários caírem bastante aí nos últimos dias. E se você quer saber mais sobre os fundos imobiliários, como que eles funcionam, como você pode investir neles e como analisar para poder estar investindo, eu vou estar deixando um vídeo aqui do lado que vai estar te explicando tudo sobre os fundos imobiliários. Então sugiro que vocês assistam lá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Se inscreva nesse canal para me ajudar a estar levando esse conteúdo de educação financeira para cada vez mais pessoas, conteúdo tão importante, tá? Conto com a ajuda de vocês. Valeu, falou, até a próxima!